Oi, gente, boa noite. Esse vídeo aqui, como de costume, vai servir de acompanhamento para as aulas de teoria que estão no canal do professor Eduardo. Esse em específico é relativo à aula 5, a polarização de amplificadores diferenciais, né? Então, eu vou falar hoje bastante sobre os espelhos de corrente, tá? É, então, para isso, eu peguei aqui aquele mesmo circuito que eu projetei, acredito que tenha sido na aula 2, né? E a gente vai trabalhar em cima dele. Veja que ainda é o mesmo circuito com alimentação de mais ou menos 2,5 volts, né? Resistência aqui 12,5K para dar um ganho de aproximadamente 50. A gente viu que deu um pouquinho menos, né? Então eu vou simular aqui só para relembrar. E vou Ctrl A VC2 menos VC1. Então tá aqui nosso sinal de saída. Tá aqui batendo 460 milivolts aproximadamente, sendo que a nossa entrada é de 10 mil, né? Então tá com um ganho um pouquinho abaixo de 50, mas está dentro da margem de 10%, que é mais do que aceitável, tá? Novamente eu poderia ter ajustado, mas eu decidi não fazê-lo, tá? Então, hoje o que a gente vai fazer? Eu vou essa fonte de corrente aqui, substituir essa fonte de corrente por um circuito utilizando transistores bipolares, né? Então, eu vou copiar aqui o transistor, só para a gente poder fazer F8, Ctrl E para girar. Vou fazer primeiro o espelho de corrente mais básico, F6 para copiar, Ctrl E para girar de novo. Então vou botar um resistor aqui também. Não ficou alinhado. Beleza, então vou fazer a conexão aqui desse transistor como diodo, né? Assim como a gente viu na nossa aula. Tá aqui. Faltam as conexões agora para o VCC e para o VEE, né? Então vou colocar aqui, tomar cuidado para alinhar com o outro lado também. Assim ficou legal. Pronto. Aqui é a minha saída, eu vou levantar aqui só para ficar igualzinho. Pronto. Vou botar agora os labels, né? Então aqui eu tenho VCC. E aqui embaixo, F4, tenho VEE. VEE aqui, F6 para copiar. VEE aqui também, né? E aí, bom, eu preciso polarizar, na verdade eu preciso fazer a conta para dar minha corrente, da fonte de corrente, né? E notem aqui que eu estava fornecendo 200 microamperes, né? Então, para essa fonte de corrente fornecer 200 microamperes, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, veja, a tensão nesse resistor é fixa, né? É VCC menos VEE menos VBE, o que me dá, vamos ali, a tensão. Então VCC é 2,5 menos VE menos 2,5 menos um VBE aqui que vou aproximar como 0,7, tá? Então tem 4,3 volts caindo nesse resistor. E eu quero que a corrente por ele seja 200 micro. Então basta que eu faça 4,3 sobre 200 micro. E aqui eu tenho a resistência de 21,5K, né? Então 21,5K, esse é o meu resistor. E antes de eu ligar no par diferencial, vamos testar antes, já que isso aqui é uma fonte de corrente, eu posso utilizar como uma fonte de corrente, né? Então eu vou colocar aqui um resistor. Veja, eu vou deletar por enquanto essa linha aqui. Aqui, pronto. E vou botar um resistor, tá? Esse resistor vai para o VCC também. Então VCC. Então o que é que vai acontecer? A fonte de corrente vai fazer com que passem 200 microamperes nesse lado, vai passar 200 microamperes nesse lado também, ou seja, vai passar 200 micro por esse resistor, né? Logo, a tensão no coletor, isso aqui é muito importante, ó. A tensão no coletor vai depender dessa resistência, né? Porque se eu botar aqui, por exemplo, 1K, o que é que vocês me dizem? Se eu botar 1K aqui e eu estou passando 200 micro, cadê meu Pythonzinho? Já tenho aberto. Eu estou passando 200 micro, certo? Num resistor de 1K. Então, a queda de tensão nele vai ser 200 menos 6 vezes 1000. Vai cair 0,2, tá? Então, 2,5 do VCC menos 0,2. Aqui eu espero ter aproximadamente 2,3 volts, né? Agora, o que acontece se eu, por exemplo, aumentar essa resistência? Se eu dobrar,
a resistência vai cair 0,4 no resistor, né? Então, eu esperaria 2,1 volts aproximadamente aqui no coletor, né? Então, note, a tensão nesse coletor, a gente vai confirmar daqui a pouco nas simulações, depende totalmente do valor dessa resistência. Por quê? Porque a corrente é constante. Pense numa fonte de tensão. Se você tem uma fonte de tensão e você coloca um resistor de 1K, vai ter uma corrente. Se você bota um resistor de 2K, vai ter outra corrente. A tensão é constante e a corrente depende do que você bota como carga, né? Aqui é a mesma coisa. Eu sei que para sacar isso 100%, talvez possa dar um pequeno nó, mas vocês concordam comigo que não tem segredo, né? A fonte de corrente e ele vai me dar a tensão que eu precisar, né? Para fornecer essa corrente aqui. E, bom, tem um limite, né? De fornecimento dessa corrente, porque esse transistor aqui precisa estar no modo ativo, né? E a gente vai confirmar todas as informações aqui simulando, né? Mas quando é que esse transistor vai sair do modo ativo? Bom, quando a tensão no coletor passar da tensão da base, ou seja, quando essa resistência for muito grande. Então essa tensão aqui no coletor vai ser muito pequena, né? Agora vamos confirmar isso tudo, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar aqui na simulação transiente mesmo, e vou rodar a simulação, tá? Aqui rodei. E eu vou selecionar, por exemplo, a corrente que passa por esse resistor. Note que o símbolo, tá? Se vocês olharem aqui na tela, o símbolo do amperímetro está com a corrente para baixo, que bate com a nossa corrente. Então, isso vai significar alguma corrente positiva, né? Tomar cuidado com os sentidos da corrente para a gente não interpretar a coisa errada sem querer, tá? Então, vou clicar aqui e temos uma corrente de 0,2 mA, o que dá 200 micro, né? Mas eu vou aproximar só para dar mais certeza ainda, de 0 a 300 micro. Eu cliquei com o botão direito aqui no lado de cá para mudar, né, a escala, 50 micro. Então tá aqui, na verdade deu um pouco mais do que de 200 micro, né, por conta de, bem, tudo aquilo que a gente já falou, que o professor já falou no vídeo da aula teórica, da questão da diferença das duas correntes, né? Não vale entrar nesse ponto ainda não, tá? Mas essas correntes não vão ser exatamente iguais. E só para ver exatamente o valor, vou clicar aqui, tem 214 micro. Para mim tá ótimo, tá? Tá dentro dos 10%. Então, ok, tá passando essa corrente aqui, beleza. E eu vou trocar agora a corrente para mostrar a tensão no coletor. Então, a tensão no coletor, lembre, 200 micro passando por 1K dava uma queda de 0,2. 0,2. Então eu esperava 2,3 volts. E temos 2,28. Tá, como a corrente está um pouquinho diferente, a tensão está um pouquinho diferente também, né? Agora repare, se eu dobrar esse resistor, 2K, dobrei ele. Agora a tensão caiu para aproximadamente 2,07, perto do 2,1 que eu previ, né? Se dobrar de novo para 4K, vai de novo, a tensão vai aumentar no resistor e a tensão no coletor vai diminuir mais, certo? Está em 1,65 volts, né? Então vocês estão vendo que à medida que eu aumento essa resistência, como a corrente é constante, a tensão nesse ponto no coletor é cada vez menor, né? Porque está sobrando menos tensão aqui, tá? Isso é muito importante de entender. E para a gente visualizar isso ainda muito melhor, né, eu vou utilizar de uma simulação onde a gente vai fazer uma varredura nos valores da resistência, né? Então, eu vou trocar o tipo de simulação, ao invés de ser transiente, vou botar uma simulação de ponto de operação, o ponto OP, e vou liberar essa diretiva aqui que eu escrevi anteriormente, que ela está fazendo o quê? Ó? Ela está passando, fazendo um step, então uma varredura, na verdade, dos parâmetros, de algum parâmetro. Qual parâmetro é esse? RT, né? E ele vai de 1K até 10K em incrementos de 2 kΩ, tá? Então eu estou variando RT de 1K a 10K de 2 em 2, tudo bem? Só que quem é RT? Ainda não tem RT no meu circuito, né? Então eu vou vir aqui nesse resistor, RT de RTest, tá? Eu vou substituir o valor dele por RT entre chaves, né? Que significa variável no Spice. Então vou rodar agora a simulação. Rodei. Notem aqui uma coisa importante, ó, o eixo X agora é o valor da resistência, né? Eu não mandei ele fazer de 1 a 10K, tá aqui, ó, de 1 a 10K, né? Então eu vou plotar agora a tensão aqui nesse nó, no coletor do transistor Q4. E veja, à medida que eu aumento a resistência, a tensão está caindo da forma como a gente esperava, né? Linearmente, porque é um resistor, tá? Então, tudo tranquilo por aí, né?
E aí, bom, a gente sabe que isso aqui é uma fonte de corrente, né? Então, espera-se que a gente tenha uma corrente o quê? Uma corrente constante passando nesse transistor. Vamos ver se essa corrente é constante mesmo? Eu vou até tirar esse nó aqui, pra gente ver só a corrente. E a corrente está diminuindo, né? E reparem, deixa eu ver se tem como melhorar um pouquinho. Não, tá do jeito que tá esse gráfico. A corrente tá diminuindo, né? E por que será isso? Não é uma fonte de corrente que ela é constante? Veja que está diminuindo bem pouquinho, na verdade, né? Ela variou aqui o quê? 7 microamperes. É uma variação muito pequena, né? De novo, menos do que 10%. Mas por quê? Por que essa corrente está variando? Ora, no modelo do transistor aqui, a gente tem uma resistência em paralelo, né? Que é a resistência de saída da fonte de corrente. O que isso significa? Quando eu aumento a tensão nesse ponto, né? A resistência vai ter uma tensão maior sobre ela, vai passar mais corrente pelo resistor, né? Só que o que acontece quando eu aumento a resistência RT? Eu diminuo a tensão, né? Aqui de novo, em amarelo é a tensão, né? A tensão está diminuindo, então a corrente está diminuindo também, né? E essa diminuição é justamente por causa da resistência de saída do espelho de corrente. Para ficar ainda mais claro, reparem, ó, essa tensão, o nó é V de N002. Então eu vou trocar aqui o meu eixo X, cliquei aqui com o botão direito, para esse vetor, né? V de N002. Vamos ver o que acontece. Então tá aqui o gráfico amarelo é x por x, né? V N002 por V N002, ou seja, uma reta unitária, né? Então vou até remover, ele não faz sentido esse gráfico aqui. E vou dar um replot aqui, pronto. Então reparem, ó, à medida que a tensão aumenta, a corrente aumenta junto, né? E faz todo sentido, porque isso aqui é um resistor, gente. Se é um resistor em paralelo, se aumenta a tensão, aumenta a corrente por ele, certo? E como é que a gente faz para calcular a resistência? A gente observa a inclinação dessa reta, mas cuidado, porque esse é um gráfico de corrente por tensão. Se esse é um gráfico de corrente por tensão, eu não quero a inclinação da reta, eu quero 1 sobre a inclinação da reta, que é a resistência. E vamos olhar aqui. Então, eu vou botar aqui esse ponto em 1 volt. Esse outro ponto aqui eu vou botar em 2 volts. Né? Que é a variação em 1 volt de tensão. E temos uma variação de corrente de 2,95 microamperes, tá? Que é esse mesmo número, 2,915 na verdade, microamperes. Que é esse mesmo número que está aqui nesse slope, né? Não é exatamente igual porque tem uma certa não linearidade nesse processo. Mas eu vou pegar o slope, que é a derivada mesmo da curva nesse ponto, tá? Então, copiando aqui o slope e botando no Python, lembre, eu quero 1 sobre a inclinação da reta. Slope é inclinação, né? 1 sobre a inclinação da reta. Deu 324K, né? Isso vou até dividir por 1000, só para ficar mais fácil. Então, de enxergar, ficar em K, né? Então isso, 300, na verdade, 342 quiloohms de resistência de saída, o RO aqui, né? Dessa fonte de corrente. E, bom, o Spice tem uma forma de a gente visualizar diretamente o RO dos transistores, né? Que é eu clicando aqui com o botão direito, View e Spice Error Log. Nesse log, ele mostra todos os transistores, ó, Q4, Q3, Q2, Q1. No caso, estou olhando Q4. Vamos olhar o RO aqui, ó. RO de Q4 deu 340K, batendo com o nosso valor aqui de resistência de saída. Logo, a resistência de saída de um espelho de corrente normal é de RO, na verdade, né? Que no nosso caso aqui deu 342K, 340K, perto o suficiente, né? Então, bateu já o nosso valor de resistência de saída. E eu queria mostrar isso porque é muito importante a gente ver essa visualização, entender por que a corrente está variando, né? A corrente varia porque tem uma resistência aqui em paralelo, tá? Isso é muito importante porque aparece nos modelos de MOSFET também, né? Tanto no TBJ quanto nos MOS, tá? Nos FET, melhor dizendo. Então, é isso. E agora, finalmente, vamos trocar, né, a fonte de corrente do circuito pelo nosso espelho de corrente. Então, vou substituir aqui. Vou finalmente tirar essa galera aqui. Dar um zoom bem grande. Pronto.
E vou tirar esse povo todo aqui. Então, tirei. E vou botar um label F4 VE. Né? Com esse label, estou dizendo que esse ponto está conectado a esse ponto. Só para não ter que puxar o fio, tá? Por pura organização. Pronto, então ao invés de fazer esse step, eu vou comentar ele aqui, que eu vou usar ele daqui a pouquinho. E vou fazer uma simulação de transiente, de novo, né? A mesma simulação que tínhamos feito anteriormente, tá? Então, beleza, a fonte de corrente está aqui, puxando os mesmos 200 microamperes. E vamos ver a tensão de saída. Vamos lá. Aqui o gráfico está em tempo de novo. Então, vou fazer aqui o plot. VC2 menos VC1. O ajuste. Pronto, tá aqui. Reparem, ó. Até que deu uma aumentada no ganho, né? Provavelmente por causa de alguma variação de corrente. Essa corrente não é exatamente 200 micro, ela é um pouquinho maior, né? Então, um pouco mais de corrente significa um maior GM. Maior GM, maior ganho, tá? Se não entendeu isso, revise as equações do ganho do transistor, do par diferencial, tá? Mas temos aqui um ganho ainda mais próximo de 50. Bacana, né? Então, minha fonte de corrente funcionou. Funcionou muito bem até, né? Bom, e como vocês viram, a gente tinha uma certa variação, né? Então, dependendo do que eu botar aqui em cima dessa fonte de corrente, ou seja, dependendo da tensão nesse ponto, a depender da tensão nesse ponto, eu vou ter uma variação na minha corrente de polarização. É uma variação muito pequena, mas tem uma variação. Isso se deve à resistência de saída da fonte de corrente, tá? E como é que eu faço para melhorar, né, esse aspecto? Bom, o professor mostrou no vídeo que recomendo muito, tá? Que vocês assistam antes de ver esse, tá? Mas o professor mostrou no vídeo a fonte de corrente, dois tipos de fonte de corrente, na verdade, acho que três extras, né? Uma delas é a de Wilson. Para mim, a mais genial de todas é a de Widlar, tá? Mas eu vou implementar aqui a de Wilson porque é menos modificação aqui no meu circuito, tá? Mas o Widlar, cara, muito genial essa fonte de corrente. Então, para implementar a fonte de Wilson, eu preciso só mudar o circuito para ser assim. E vou botar mais um transistor aqui. Pronto. Vou só mover essa galera aqui para baixo. Mover esse aqui para cima. Beleza, tá alinhado? Tá. E vou mover esse resistor para cima também. F8, lembrando que ele arrasta, né? Se eu apertar F7, ele vai tirar o componente. F8 ele arrasta, tá? Então, salvar. E agora eu vou botar conexão aqui. Pronto. Então, aqui, como eu vou testar com resistor, eu vou devolver a fonte de corrente aqui. Então, F2, current. Só para ele não ficar perdido, né? O simulador, tá? Então, eu vou botar um F3 aqui. Vou copiar esse VE de cá. Pronto. E vou botar 200 micro. Só para devolver as coisas como estavam, né? E aí vamos olhar para o lado direito aqui. Então, essa aqui é a fonte de corrente de Wilson, que não está projetada ainda, tá? E eu quero que passe 200 microamperes por essa fonte, né? E a gente viu na aula que para você projetar essa fonte, de novo, a tensão nesse resistor é constante. Qual é a tensão? Bom, de um lado eu tenho VCC, do outro eu tenho uma queda de VBE aqui, e aí seguindo essa malha, ó, tem um VBE aqui, passo por aqui, tem outro VBE e chega no meu VEE. Logo, a minha queda de tensão total vai ser, a tensão no resistor, na verdade, né? Vai ser VCC menos VBE menos VBE menos VE, não é isso? Tá, então, essa é a queda de tensão no resistor, tá? Eu vou deletar isso aqui e vou pro Python para calcular, porque eu quero que passe 200 micro, né? E se eu quero que passe 200 micro, bom, vamos primeiro calcular a tensão, que nem a gente fez antes, né? Então eu tenho 2,5 menos 0,7 menos 0,7 menos 2,5. Então isso dá 3,6 volts. E 3,6 sobre 200 micro dá 18K.
Então vamos botar aqui 18K. Está projetada a fonte de corrente de Wilson. Muito fácil, né? E vamos testar a fonte de corrente. Vou botar aqui um resistor, que nem eu fiz da outra vez. Só tirar isso aqui para ficar igualzinho. R aqui alinhado, bonito. Né? Vou botar um VCC aqui. E aí eu vou fazer o mesmo teste. Eu tenho que isso aqui tudo de dentro é a fonte de corrente. E esse resistor é a carga da fonte de corrente, né? Logo, a tensão nesse coletor vai depender da carga que eu estiver colocando, né? Então, por exemplo, se eu botar um K aqui e fizer... Vou fazer o transiente ainda, por enquanto. Então, eu vou rodar. E vou passar aqui a tensão... Primeira corrente, né? Pra gente checar. E note que deu os 200 microamperes. Vamos olhar de perto. 200 micro, tá? Na verdade tá errado, né? Deu 208 micro, ainda mais próximo do que o anterior. Bacana. Isso porque essa fonte de corrente tem uma qualidade melhor, né, em relação aos betas. Isso foi visto na aula teórica. Então as duas correntes dos dois ramos vão ser mais próximas do que na fonte de corrente, no espelho de corrente comum, tá? Beleza, então a gente viu aqui que a corrente deu aproximadamente 200 micro. Faltou ver a tensão, né? A tensão nesse ponto. Então, 200 micro passando por 1K, aproximadamente 0,2 volts de queda. Como eu tenho 2,5 aqui, 2,5 menos 0,2, 2,3 volts, tá? Como esperado, né? E aqui eu posso fazer aquela mesma análise. Então vou devolver aqui o ponto step do meu RT. Né? Vou fazer uma operação uma simulação de ponto de operação. Tá aqui ponto OP. E vou botar esse resistor aqui, RT. Pronto, então eu vou fazer uma varredura do resistor RT de 1K até 10K, pulando de 2 em 2. Vamos ver o que acontece. Então tá aqui, o eixo X já virou o resistor, né? E vamos plotar primeiro a tensão nesse ponto. Então conforme eu aumento a resistência, a tensão vai caindo, né? Porque tem mais tensão sobre esse resistor, porque a corrente é constante e o resistor está aumentando, né? E aí, conforme eu caio a tensão, o que vai acontecer com a corrente vai cair também, né? Tensão menor, corrente menor, por causa da resistência de saída dessa fonte. Não é uma fonte ideal. Então, vamos olhar. Vou primeiro passar aqui a corrente. A gente vai ver que a corrente está variando, ó, de 208,9 micro para 208,79 micro. Então, variou 0,1 micro, muito pouquinho, né? E só para ficar melhor, para a gente poder calcular mesmo a resistência de saída dessa configuração, eu vou trocar aí o eixo X pela tensão, né? VN001. Tá aqui, então vou tirar a tensão e ficar só com a corrente. Tá? E aí, de novo, 1 sobre a derivada dessa curva me dá a resistência de saída da fonte de corrente. Então vamos calcular. Bota aqui 1 volt. E bota aqui em 2 volts. Prontinho. Então esse aqui é o valor da derivada. E eu vou aqui no Python 1 sobre isso. Acho que deu um número bem grande, né? Eu vou melhorar aqui. Dividir ele por 1 milhão. 1, 2, 3. Ou dividir por 1 milhão, não multiplicar. É menos 6. Pronto. Então eu tenho 19 mega ohms, certo? 19 mega. Isso, quantas vezes maior é isso do que 340k? Algumas vezes, né? Então, tipo, se eu ver 19 mega sobre 340k, tem 55 vezes maior do que a resistência da primeira configuração, né? Então, muito melhor a resistência de saída, como a gente está conferindo aqui, né, no gráfico. Beleza, então, só para mostrar que também funciona, né, vou tirar esse resistor RT e vou substituir pelo nó do emissor, né? F4 VE, e vou remover aqui a fonte de corrente, tirar o step, para a gente só ver o sinal na saída. Ponto tran 5 mili. Beleza, acho que está tudo certo e vamos rodar. VC2 menos VC1. Então aqui está o ganho
de novo, aproximadamente 50 volt por volt, porque a entrada continua 10 mili, né? A entrada continua 10 mili. E a fonte de corrente foi capaz de polarizar tranquilamente o nosso circuito, tá? E aí, bom, tem todos aqueles outros truques que o professor Eduardo comentou na aula, que estão relacionados a utilizar transistores em paralelo, com a base conectada, né? Vale a pena testar todos esses truques, que são estratégias muito boas de projeto, tá? Quando chegar na parte de MOSFET, vou mostrar algumas coisas legais sobre essas configurações também, que funcionam do mesmo jeito, tá bom, gente? Então é isso por hoje. Espero que vocês acompanhem essa simulação, façam junto, tá? E, novamente, como eu sempre digo, explorem o circuito. Vão além do que eu falei aqui, além do que o professor Eduardo falou lá, tá? Assim vocês vão ter um sentimento muito bom sobre o que acontece em cada lugar do circuito, beleza? Valeu, gente!